Olá, queridas irmãs. Olá, queridos irmãos. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui ao vivo, que também levantou de madrugada, segundo o nosso querido irmão Daniel. Boa tarde ou boa noite para você que estará conosco noutro momento. Isso não tem muita importância. Importa a gente não esquecer nunca que esse é um momento de paz e calma para a sua alma, para a minha alma, para a nossa alma. E a bem da verdade, não importa se a esperança seja a última que morre, mas que ela seja sempre a primeira que nasça. E hoje, Quincas Veloso, bom dia. Nós temos uma companhia aqui com a gente, hein, Quincas? Olha, é uma bênção, né? Nós já havíamos participado de lives com o Edgar, mas não o conhecíamos pessoalmente. E, para nossa alegria, ele esteve na nossa cidade, esteve no nosso lar. Nosso lar, mas não é o lar do André Luiz, não. É o do Quincas Veloso, mas da dona Lenise. E o Edgar em Muita diferença não, né, Edgar? Bem pouco, eu acho, viu? Nunca estive no outro nosso lar, mas se for igual ao do Quincas, eu estou satisfeito. Oh, que é isso? Que bênção! Foi uma alegria imensa para todos nós. Antes de iniciarmos qualquer coisa, eu recebi um comunicado agora de um amigo meu, irmão de maçonaria, que desencarnou. Alex, o nosso querido Alex Salgado. Nossa vibração de carinho para ele, para sua família, que Jesus possa amparar a todos. Agora nós queremos ouvir o bom dia do nosso querido amigo, irmão Edgar Miguel. Oi, gente. Olha, muito bom dia. O dia hoje começa especial por estar com vocês, com Quincas, com Wellington, com todo mundo que nos ouve. É uma grande alegria. Acho que fecho com fecho de ouro essa minha passagem por Minas, que eu vou levar no coração como um presente da vida, de um valor que eu ainda não sei avaliar direito. Muito obrigado por estar aqui com vocês, viu? Edgar, aqui em Minas, teve pão de queijo? Teve pão de queijo. Agora eu descobri o que é pão de queijo, inclusive. O que eu comia lá, não sei o que era, não. Em São Paulo. Aqui é pão de queijo. Porque eu acho que aqui tem queijo no pão de queijo. Que bom, que beleza. Bom demais. Beleza. Cumprimentar a nossa querida Suzana Galdino. Bom dia, Suzana. Que é a dona Judite. A dona Judite é a mamãe da nossa querida Suzana, que também é de São Paulo, e ela desencarnou agora, recentemente. Que a dona Judite seja alcançada pelo nosso carinho, viu, Suzana? Elô Paisano, bom dia. Renata, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. E olha, nós cumprimentamos também o nosso querido Alexandre, Ana Paula Rossi, que chegou aí. Ana Paula está em Araraquara, perto de você, Edgar. Perto Paula, mesmo. conta para nós se você ainda está em Araraquara, se você está no caminho, se você já chegou em Tupaciguara. Olha a outra paulistana aí, ó. Bom dia, minha irmã querida. Que bênção é vocês conosco. E para você que está nos acompanhando pela Sucesso FM, gostaríamos muito que participasse com a gente também. É muito fácil. Mande as suas mensagens, as suas respostas ao questionamento que o Edgar vai nos apresentar. Manda pelo nosso WhatsApp, é 34 99204 0889. E a gente cumprimenta a dona Fátima, a Tibadia, benção Tibadia, a dona Sônia, o seu divino, que sempre estão conosco no rádio.
Edgar, a Tibadia, um dia nós fomos lá em visita e ela nos mostrou um radinho. Comprei esse radinho só para acompanhar o programa, meu filho. Aquilo, Que, que doçura. nossa senhora. Ó, ela realmente está lá em Araraquara. Ilma, bom dia, Ilma. Ô, Quincas Veloso, nós temos aí aquela lição primorosa, né, companheiro, para a gente dar início. Wellington, temos sim. Só que eu gostaria muito que você fizesse a apresentação do Edgar aqui, porque o pessoal não conhece essa estrela. Façamos diferente, então. Edgar, conta para nós quem é Edgar Miguel. Ó, e se você contar mentira, a gente desmente aqui, viu? Fácil. Ah, essa é uma das tarefas mais difíceis que alguém pode me dar, Wellington. Mais difíceis. Eu sou só alguém em busca do Cristo, né? Cansado de outros caminhos que não esse. Alguém lá que a vida me colocou em Bauru, interior de São Paulo, que não tem pão de queijo direito, uma coisa. Você vê que são castigos da gente. São provas que a gente tem que passar, sabe? E é isso, trabalho no que a vida me permitir e tenho muito interesse em ouvir o outro, sabe? Muito interesse. Por isso que eu acho que eu não vou mais concordar quando dizerem que eu sou palestrante, não quero mais ser, eu quero ser conversador cada vez mais, né, para ter essa troca. Então, esse é o meu grande interesse, né, encontrar o outro. Quem sabe no meio disso eu me encontro, né? Quem sabe? Deus vai me permitir, com certeza. E eu não posso deixar, e tenho amigos, né? Aqui, que já tinha e não sabia, né? O Wellington, o Quincas, o Daniel e tanta gente que eu não vou conseguir citar todo mundo que eu encontrei nessa semana desde domingo. As famílias de vocês, os amigos de vocês. Meu Deus, o que é isso? Não sei dizer. Só tenho gratidão mesmo, viu? De verdade. Oh, meu irmão, ela é toda nossa. No mínimo recíproca, então, viu? E o Edgar, ele é isso, mas ele é muito mais do que isso. Eu tenho dito por onde andamos durante essa semana, porque o Edgar escreveu um livro. O livro se chama Permita que eu fale ao seu coração. E esse livro, o tema, o título desse livro é a cara do Edgar. Não é não, Quincas? Verdade, verdade. E eu achei interessante, porque nós não tínhamos conhecimento de que ele traria o livro. E muita gente depois falou, olha, eu não pude ler o livro porque não trouxe dinheiro, tal, não estava... Interessante. E o livro é preço simbólico. R$20, viu, meus amigos? E é um livro maravilhoso. Muito bom. Mas vamos lá, a leitura? Vamos, Quincas. Palavras de vida eterna. Quincas, só cumprimentar um camarada aqui, todos são muito especiais, mas esse aqui me permitam cumprimentá-lo, porque esse também, Edgar, esse camarada aí, você tem que retornar para conhecê-lo. É o nosso irmão Laurence Garcia, a quem muito devemos e muito tem nos ensinado. Um beijão, Laurence, te amo muito, viu, meu irmão? Sim, Quincas, desculpa tê-lo interrompido. É porque o Laurence é muito mais importante que você, viu, Quincas? Não, isso não é vantagem nenhuma. O que é isso? Aqui é você, velho. Palavras de vida eterna, Emmanuel, capítulo de número 67, a melhor medida. Olha, gente, vamos com calma, porque a lição é um pouquinho extensa, mas é de um conteúdo e eu gostaria muito de ouvir o nosso querido convidado de hoje, o Edgar, conversar a respeito.
porque ele não faz palestra, ele conversa, né? Então, vamos lá. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantaste cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera e, antes que se te harmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correções e sinceridade honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando o teu coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e, onde estejas, farás sempre o melhor. Esse Emmanuel é danadinho. Wellington, você quer me matar do coração, eu já tenho marca-passo, você me traz o meu sósia agora aqui, ó. Viu, Edgar? Parece esse cidadão. Bom dia, meninos, bom dia. Bom dia, mas que beleza, rapaz, Orson. O Wellington esqueceu de mim, rapaz, eu aqui parado esperando e não acontece nada, eu falei, que é isso? Que bom que você está aqui, Orson. Bom dia, Edgar, que alegria vê-lo aí com esses dois personagens ímpares da história do Espiritismo. Ímpares. Orson, meu irmão querido, olha, o que seria de mim se não fosse esse coração misericordioso que você traz? Rapaz, falhei com o Orson de novo, Quincas, não é possível. Isso não é falha, não, Wellington. A gente não dá conta das coisas que a gente tem que fazer. Eu sei, eu entendo bem disso daí. Eu sou especialista nisso. Orson, a culpa deve ser minha. Eu estou aqui na casa dele, dando um trabalho. Ele até faz café sem açúcar só para mim. Pode um negócio desse. A hospitalidade desse homem. Mas você está aí? Eu estou na casa dele.
Mas, meu Deus do céu, que Orson, privilégio! não, só tá faltando você, meu irmão. Agora nós Rapaz. temos que antecipar essa vinda sua aí. Falávamos disso essa semana com o Edgar. Sim, eu falei, o Orson vai vir pra cá, que legal. Todo mundo tá falando isso pra mim. Você vai ser muito bem-vindo aqui, já percebi. Obrigado, Edgar. Esses dois aí não existem. Isso aí que a gente Não. está vendo em cima é ilusão de óptica, viu? É materialização, não sei o que é, viu? Eu também E não o sei o que Daniel, é. Esses junto dois do aí não Daniel, existem. junto do Daniel, esse trio, meu Deus, viu? É insuperável. São as descobertas que o relacionamento faz, né? Que coisa bonita. Sem valor, sem preço tão grande. Vamos deixar o Quincas falar, que ele está com vontade de falar. Não, eu gostaria muito de ouvir vocês sobre essa página, porque eu achei ela tão prática, tão essencial para o nosso momento, porque a gente tem ouvido tanta reclamação, eu não diria nem reclamação, descontrole, né, de algumas mentes, porque realmente vivemos um momento muito interessante. Eu, graças a Deus, né, tenho como prova ter que tolerar o Wellington, mas vai bem, vai ajudando, e são as provas que faz com que a gente se torne melhor, né? Não é, Orson? Não é, Edgar? Pois é, essa lição, enquanto eu entrei, você estava lendo, eu procurei aqui, vi a legenda na tela e procurei a mensagem aqui, e realmente ele valorizando essa virtude que é a paciência, que a maioria de nós não tem, né? A gente fala que perde a paciência, significando que não tem. O Emmanuel, ele é muito preciso, ele é de uma capacidade de síntese, com exemplos que aperta a gente na parede. Você disse que esse Emmanuel é muito bonitinho, né? Porque realmente ele aperta a gente na parede e a gente vê que não tem outro caminho se não usar esses conselhos de quem tem experiência, né? De quem sabe o que está falando. Então, verdadeiramente, o Emmanuel é um professor, um lúcido orientador das nossas vidas. Eu fico encantado, Edgar, com a lucidez do Emmanuel, com a capacidade de síntese que ele tem. É impressionante a precisão dele, né, Orson? Né, gente? Não dá para mudar a palavra. Não dá para mudar. Não tem outra. Ele vai muito, muito preciso mesmo. Mas a paciência, eu acho que tem um negócio antes da paciência. Porque eu fico me perguntando como ter paciência, né? Como construí-la dentro da gente. E eu tenho a impressão, pelo menos eu concluo de mim para comigo, que antes da paciência eu preciso consolidar, ou pelo menos começar a construir dentro de mim a perspectiva de como as coisas vão ser e como as coisas funcionam. Sabe? Tipo assim, tudo na vida é um processo de degrau a degrau, de passo a passo. Tudo. O dia não amanhece de repente. A noite não chega de repente. Nada é de repente. Então, por que eu tenho que ter paciência? Para esperar esse caminhar. Ah, mas o outro, eu queria que fosse diferente. Tenha paciência. Vai chegar lá. Ah, mas eu tenho muito orgulho, não consigo. Tenha paciência, vai chegar lá. Por isso que é fantástico, e Emmanuel é muito preciso, a paciência é a melhor medida, ele diz. Né? Silencia. Porque se você não silencia, você está reclamando. Né? Se você aponta, olha, eu estou falando só para comentar, é reclamação. É reclamação, no fundo. Né? A gente estava falando esses dias, eu acho que foi com o Wellington, nós estamos no nível que quando a gente acerta, a gente ainda está errando muito. Dá para fazer muito melhor. Né? Então, assim, a paciência mudaria o mundo, né, gente? Vocês não acham? Interessante. Sabe o que eu estou lembrando, Edgar? Desculpa, Orson, manda bala. Não, o Edgar está muito preciso em dizer que a paciência mudaria o mundo, porque o que nós estamos vivendo hoje de impaciência no mundo é uma coisa impressionante em todo sentido. Até as crianças pequenas que não adentraram ainda
a neurose dos adultos, estão impacientes. Observando os adultos, naturalmente, né? Vivendo no meio dessa correria que a gente vive, eu não sei para quê, mas a gente não consegue. Eu não sei se foi a comunicação instantânea que ocasionou isso, mas nós estamos vivendo um drama humano de impaciência. Interessante que essa semana nós tivemos a oportunidade de conhecer de perto, aproveitando a visita do Edgar, um projeto chamado Renascer. Ele está implantado no presídio ali de Tupaciguara. E lá, quando nós chegamos, foram nos apresentar todo o presídio, todo o projeto. E aí nós fomos muito bem recebidos por um rapaz chamado Marcelo, muito atencioso. E ele andava à nossa frente, nos apresentando tudo. E aí a gente observou que estava muito diferente, bem humanizado. E ele falou assim, o tempo é uma bênção. E aqui nesse lugar a gente tem uma percepção muito diferente de tempo. E como a gente ainda não aprendeu, eu estou falando de mim mesmo, é claro. Olha a nossa querida Neuza, chega aí, ó. Conhece, né, Orson? É uma velha conhecida, viu? Bom dia, Neuza! Que bom tê-la conosco, minha irmã. Mas, em se tratando do... Oi? Eu acho que esse programa hoje precisava ter pelo menos 3 horas. Eu estou desconfiado também, viu? Inclusive, Kinka, seria muito bacana isso, porque vai ser a forma da gente reter o Edgar nas minas por um período maior, porque eu falei assim, a hora que terminar o programa aí eu vou. Então vamos segurar. Olha, que felicidade eu estou vendo de vê-los juntos. Eu não sabia que vocês se conheciam, não tive ainda, não sabia, não surgiu a oportunidade, mas que felicidade. O Edgar é a nossa pérola aqui, você não rouba ele da gente, não, viu? Não fala isso, Orson. Ô, Orson, nós estamos querendo trazer o Edgar, mas trazer o Orson para cá também. Orson, e outra, sabe quem já almoçou aqui ontem conosco? É melhor você não falar que eu vou ficar com ciúme. O Tato ele esteve aí. Almoçamos juntas. Aí o Quincas estava querendo vir, falou, não, Quincas, aqui vai ser só assim, só os espíritos superiores. O umbral não vai misturar muito dessa vez, não. Fica aí. Wellington, você adentrou aí a questão do tempo, referindo-se ao exemplo que você deu. Por coincidência, eu e Neuza estamos lendo no café da manhã alguns itens rápidos, não é uma leitura demorada, do livro A Gênese. E nós estamos no capítulo 6, Uranografia Geral. E ali neste livro, neste capítulo específico, número 6, que é uma reunião de mensagens ditadas por Galileu, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é um trabalho que Kardec colocou ali, selecionando mensagens de Galileu. E uma delas fala do tempo, né? Eu já tinha lido aquilo há muito tempo, não lembrava mais daquilo. Eu fiquei impactado do Galileu falar que o universo ele é eterno, imóvel e presente. É um eterno presente o universo, né? E que, em outras palavras, eu vou mastigar com as minhas palavras, a questão do tempo é relativo a cada planeta. Meu Deus do céu, se a gente parar para pensar nisso, então você imagina o universo com seus bilhões de galáxias, e dentro dessas galáxias, os sistemas planetários, dentro desse sistema, cada planetinha, aí a gente pega os 4 bilhões de anos da Terra que demorou para ser construída, até o momento que chegamos, né? E a gente vê a relatividade do tempo, né? E nós vivemos hoje uma velocidade do tempo, que hoje é sexta, daí a pouco é sexta de novo, daí a pouco é sexta. Meu Deus, o que está acontecendo? E tudo isso é apenas uma relatividade do nosso estágio, da nossa localização. Eu quero até sugerir aos amigos que estão nos assistindo para pegar o capítulo 6, ele não é longo, e veja lá, o tempo é espetacular. Só aproveitando o tempo aí, o tempo para mim
faz parte do amor divino, porque ele permite que a gente chegue até ele. Só no tempo, né? Só no tempo. Só no tempo. O nosso querido Emmanuel ainda afirma, né? Tempo é vida. Eu acho que essa afirmativa do Emmanuel tão interessante. E o nosso querido Wellington fez-nos uma observação certa feita, isso ao vivo, viu, Orson? É mesmo? Kim, vamos aproveitar o tempo do Kim, porque ele está para ir. E fez ao vivo essa observação. E como é que você reagiu com essa observação, o Quincas? Como é que foi dentro de você receber uma alfinetada dessa? Eu fiquei com dó dele, porque eu já estou decorando o improviso para o sepultamento dele. Ô, Edgar, você está percebendo aqui que nós vamos e o Quincas fica, né? Não tenha dúvida. O mundo precisa de mais tempo dele por aqui. Ah, eu já falei a gente brinca muito, mas tem hora que é hora de falar sério, né? Ó, não se apresse, não. Não. Estou preparado ainda para essa partida, não. Fica mais tempo aí, pelo menos mais uns 30 anos. Ele fez um compromisso, até os 111 nós podemos contar com a presença dele. E eu ainda preciso ir aí, né? Eu ainda tenho que... Ô, Orson, agora vamos falar sério. Vem rápido. Estamos te aguardando. Demora não, Orson. Não corra o risco, viu, Orson? Ô, Edgar, parece que você tem uma pergunta para compartilhar com a gente, irmão. Como que é isso? Fala aí. O que te perturba? O que te incomoda? Olha, e aí a paciência pode responder muito, né? A paciência pode... Eu acho que a gente precisa se perguntar isso, né? O que está me perturbando, né? Olha aí. O que está me incomodando? Qual é o espinho que está no meu coração? Né? E talvez a resposta tenha vindo antes da pergunta, né? Ou pelo menos a solução, né? Porque a paciência realmente pode... Agora tem um detalhe, hein? Paciência não quer dizer esperar a solução sofrendo. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ficar quieto aqui, né? E a coisa vai se resolver. Mas eu fico quieto, chorando por dentro, massacrado por dentro, revoltado por dentro. Não é paciência. Paciência não é ficar calado. Paciência não é ficar de braço cruzado. Paciência não é. A paciência é um dos trabalhos mais intensos da alma. Porque ela implica numa compreensão profunda do que está acontecendo. E lembrando que compreensão profunda do que está acontecendo não é saber por que está acontecendo. Porque nós não vamos saber muita coisa. É continuar. É continuar. É continuar falando, não estou sabendo por quê, não estou entendendo nada, mas Deus está entendendo tudo. E eu estou dentro de um fluxo divino, de uma correnteza divina, e eu preciso apenas, e aí vem a grande dificuldade, apenas cumprir o meu papel. Edgar, a palavra paciência, ela implica numa análise precipitada até, numa análise rápida que você é levado naturalmente, implica que você, como você disse, aquela paciência de estar esperando, mas a paciência, a principal característica dela é a paciência ativa, é a atividade, como você disse, a gente não está entendendo nada, mas, no entanto, a gente continua, vamos em frente, é preciso prosseguir. Então, que coisa sábia, né? A paciência ativa, aquela que age. É a paciência divina. É a ciência da paz, né? Independente do que esteja acontecendo. É a ciência da paz, né? Que coisa, né, Wellington? É muito interessante essa definição. O Emmanuel, nesse fecho aqui, ele diz assim: todo progresso humano surge
da paciência divina. Olha só. Conserva-te, pois, na força da paciência e, onde estejas, farás sempre o melhor. Quando ele diz farás sempre o melhor, é aquela paciência trabalhando. Mas a paciência de entender o valor do sol, o valor da noite, o valor do próximo, mesmo que ele cometa enganos. Nós termos paciência de esperar com que em nós cresça essa semente divina que está lançada, né, na nossa própria consciência, que é o entendimento das leis superiores, para que ela frutifique. Frutifique como? Estabelecendo paz conosco. Porque paciência é sinônimo de paz. Eu estou em paz. Está difícil, mas eu estou em paz. E eu vou conseguir. Eu acho que esse tal de Emmanuel, sei não, viu? Ele veio só para consertar o Wellington. Deve estar tendo trabalho, coitado. Mas eu estou em paz, viu, Edgar? Estou em paz. Ótimo. Porque a gente percebe as tempestades à volta, todo mundo se vê às voltas com muitas tempestades. No entanto, você pode estar em paz apesar das tempestades à sua volta. Muito importante isso que o Quincas nos trouxe. Desculpa. É nessa hora da tempestade que eu preciso ter paciência, né? Pelo amor de Deus. Na hora que tá tudo bem, não precisa de paciência. Aí é fácil, né, Edgar? Nossa, pelo amor de Deus. Aí tá tranquilo. Gente, o Edgar fez uma pergunta. O que é que te perturba? Eu penso que se a gente fosse ouvir os nossos irmãos e irmãs, aliás, quem estiver no chat, participem conosco. Mandem aí para gente. O Edgar, o Orson, o Quincas adoram conversar, gente. Manda aí o que está te perturbando. Sabe, o que está te causando aflição? O que está te incomodando? Manda aí, vamos prosear. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, até que os nossos irmãos e irmãs enviem as propostas deles. Lá na 922, Kardec perguntou se tem uma medida geral de felicidade, né? Para todo mundo. Agora, se a gente for... Cada um tem um motivo, tem algo que perturba possivelmente diferente dos demais. Teria alguma coisa também comum que a gente pudesse todo mundo fazer para diminuir a nossa perturbação? Pergunta boa essa, hein? O que a gente poderia fazer de geral, né? Fala, Edgar, fala. Mas será que a paciência não é a resposta, gente? Porque, veja, insisto, eu não vou conseguir ser paciente se eu não compreender a presença divina, como ela funciona. É claro que eu não compreendo os mecanismos, né? Ele é divino e nós somos um pontinho, mas eu confio. Né? A doutrina espírita nos dá um panorama desse desconhecido mecanismo divino, né? Ela já nos preenche tanto a razão e o coração, saber o que já sabemos pela doutrina, já apazigua tanta dúvida, e mesmo assim sabemos que é muito pouco que a doutrina espírita nos traz de Deus, né? Porque Kardec foi interrompido, né? Menos. Não vamos falar mais de Deus, tá bom que vocês sabem, né? Então, eu acho que nós já recebemos o suficiente para nos assossegarmos e termos paciência. Não sou capaz de saber mais do que sei hoje. Então eu vou ter paciência até que eu consiga ser capaz. Né? Então, assim, realmente não vejo, gente, outro caminho. Né? Porque senão não é fé. Se eu estou com, meu Deus, e agora como vai ser? Não sei, ele que saiba. Eu penso dessa forma, não sei se vocês concordam.
Plenamente concordo, Edgar. A confiança é uma virtude excelente que deve ser cultivada, praticada, né? Diante das, nós usamos o termo tempestade agora há pouco aqui, e outras adversidades para diminuir o impacto da palavra tempestade, né? Mas as adversidades comuns a todos nós, parece-nos que essa disposição de enfrentamento é um grande segredo. Eu tive um chefe no banco que ele era muito paciente. Diante de situações muito adversas, eu admirava a paciência com que ele tratava as questões mais complexas. Não eram questões assim de relacionamento, não, eram desafios contábeis, inclusive, na própria agência, ou como é que ia resolver tal situação, e eu admirava a paciência dele. Eu também tive um pai muito paciente. Meu pai, se tem uma virtude que ele tinha, era paciência. Eu nunca vi meu pai perder a paciência. Quer dizer, ele era paciente mesmo. Então, nunca vi. Eu não tenho lembrança de nenhuma atitude de irritação do meu pai, nenhuma atitude. Então, é difícil. Eu não sou assim, eu tenho meus momentos de irritação também. E tem hora que a gente... rapaz, sou eu mesmo que estou fazendo isso, né? Que coisa! Então, a gente passa também as dificuldades próprias, mas a palavra confiança me parece muito apropriada, Edgar. Compartilho da tua reflexão. Quincas. É engraçado que, se a gente parar para pensar, a paciência plena é a certeza exata de que Deus é justo e bom. Perfeito. Eu vou suportar, né? Vou entender, vou colocar um exemplo, por exemplo. É aquela mãe ou aquele pai que olha para um filho totalmente dependente, totalmente desviado do caminho, mas que ele ora, continua agindo para o bem, fazendo o filho ver a necessidade da modificação com carinho. Porque a pessoa paciente não castiga. Ela espera. Ela espera. Então, aquela mãe abraça aquele filho e diz assim: meu filho, eu não concordo com o que você está fazendo, mas te amo tanto que estarei sempre nesta e nas outras vidas à tua disposição. Né? Paciência. Porque a gente passa a entender e se aproximar mais de Deus. O paciente entende e aproxima de Deus. Por isso que lá no Evangelho, no capítulo de número 9, que falando sobre a paciência, quando diz: a dor também é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ele acrescenta, o Espírito acrescenta assim: a paciência também é uma caridade, e fora da caridade não há salvação. O Quincas e o Wellington, a pergunta da Márcia, que depois o Wellington vai projetar e ler para a gente, ela fala sobre aceitação dentro da pergunta, né? Essa paciência é aceitação quando a dor é intensa, não seria uma prece? Essa palavra aceitação, ela tem um papel fundamental aí em tudo isso que nós estamos falando, porque a aceitação permite que você avalie a situação que está enfrentando, aceita a situação com tolerância, com paciência, e isso faz com que amenize o coração, ao mesmo tempo que você encontra soluções. É muito interessante ela ter usado a palavra aceitação, porque ela entra perfeitamente nesse contexto. Mas a pergunta aí eu vou deixar para o Hélito fazer, né? Márcia, que alegria tê-la conosco, viu? Ela está dizendo assim: bom dia, essa paciência é a aceitação quando a dor é intensa. Não seria uma prece? Eu poderia também, Márcia, me perdoe aqui, de repente fazer a leitura da mesma pergunta sem o acento. Diríamos assim: bom dia, essa paciência e aceitação quando a dor é intensa, não seria uma prece? E aí, Edgar? Sem dúvida que sim, não é? Essa palavra aceitação, como o Orson bem disse, ela é importante. Mas eu
eu tenho um pouco receio dela, porque para que ninguém pense que ela é passiva. Como o Orson até colocou, né, que a paciência não é passiva, a aceitação também não pode ser. Né? Ela é uma das coisas mais ativas que existe. Só que ela é ativa intimamente, não é do lado de fora. Né? Tanto que no meu esforço de comunicar com uma certa precisão, eu não sou que nem Emmanuel, eu criei uma frase inteira para falar da aceitação. A aceitação, para mim, eu gosto de trocar por a pessoa escolher concordar com o que está acontecendo. Não tem a síntese de Emmanuel, vocês percebem, né? Então, aceitar é você escolher. Na palavra escolher, no verbo escolher, você tem a ação, o esforço. Eu escolhi concordar com o que está acontecendo. Então, é o meu... porque a aceitação sempre foi uma questão forte na minha cabeça. Né? Meu Deus, eu tenho que aceitar as pessoas e tal. Mas o que é isso? No meu entendimento, é concordar, escolher concordar. E aí é minha escolha. Não é impositivo. A vida não está me obrigando a aceitar. Eu estou escolhendo concordar. É fantástico. Wellington, Oi, meu irmão. essa pergunta aí da Maria Badia Santos, esses dois paulistinhas aí vão responder para nós, porque eu estou curioso para ouvir a resposta deles. Pergunta para eles, Quincas, por gentileza, meu irmão. A Maria Badia Santos, mesmo com tanto conhecimento, por que nós ainda temos tanta ansiedade com relação ao tempo e outros assuntos? Excelente. Eu deixo para você, Edgar. Eita. O Edgar é um especialista nesse assunto. Sem dúvida. Conhecimento. Eu gosto de pensar o seguinte. Saber e não fazer é ainda não saber. Só sabe quem faz. Então, eu tenho mudado. Eu não conheço o Evangelho. Eu tomei ciência. Eu li. Sabe quando você lê um documento? Assim, tomei ciência. Tá ciente? Estou ciente. Agora, fazer... Eu preciso de muita paciência comigo para chegar no fazer. Porque, pensa, eu vou fazer um muro. Aí eu vou ler um livro sobre o muro. Como eu faço? Eu leio durante 30 anos o livro sobre o muro. Aí eu vou fazer o muro. Vocês acham que esse muro vai parar em pé, gente? Não vai parar em pé. Vai. Não fiquem perto do muro, por favor, vai cair na cabeça. Entendeu? Então, eu sei fazer o muro? Não sei. Depois de eu fazer, se eu fizer o muro umas 10 vezes, ok, já posso falar que sei. Então, eu acho que a leitura é fundamental, óbvio, né? Vamos continuar estudando. Claro que eu acho também que a gente estuda de uma forma... Eu vou ser um pouco áspero agora, me permitam. Eu vejo que a maioria de nós estudamos como quem lê o jornal. Não é comigo. Aconteceu lá na cidade, no bar, não tem nada a ver com isso. Sendo que tudo tem a ver comigo. Tudo. E aí a minha proposta é que a gente não estude mais o Evangelho. Que a gente se estude no Evangelho. Porque aí eu acho que a gente... É para mim. Ele está falando de mim. De mim. Está falando comigo. E de mim ainda, por cima. Todo personagem imperfeito do Evangelho sou eu. Todo. Profundo, Edgar. Eu sou o cego, eu sou Nossa, todo mundo. Eu brinco, Orson, que no meu Evangelho está escrito meu nome. Entendeu? Os personagens, não é a Madalena, sou Edgar, entendeu? Eu sou a mulher que ia ser apedrejada, eu sou o cego, eu sou todo mundo ali, menos Jesus, é claro. Edgar, você me faz lembrar
eu me considero um teórico. E eu tenho um amigo que disse que nós vamos ter que pôr a mão na massa ainda. É o que você está dizendo. Vai ter que aprender, vai ter que fazer para aprender. Por enquanto, a gente... Nossa, é uma maravilha, né? Falar é fácil. Eu sempre digo nas palestras, falar é a coisa mais fácil que tem. Primeiro você perde a vergonha de falar em público, aí você se expõe, bom, venci a vergonha. Aí você lê o texto, como você diz, lê o jornal, aconteceu na cidade tal, é isso aqui, e você interpreta e transmite a comunicação. Mas nós somos teóricos ainda, convenhamos. Olha, Orson, isso é perturbador para mim. Isso nos incomoda, né, Edgar? Nossa. Não, é sério mesmo. É sério. Uma vez, lá em Bauru, depois de uma palestra, um amigo chegou, estava saindo do centro e falou assim: Edgar, as suas palavras me ajudaram tanto, eu consigo agora me relacionar com a minha filha. Eu fiquei muito contente. Aí eu fui caminhando para o carro, em silêncio, sentei no carro, assim, sem vontade de ligar o carro, e alguma vozinha me disse assim: ótimo, mas seus problemas continuam à sua espera. Ou seja, eu não fiz nada. Nada. Eu tenho que construir um muro do mesmo jeito. A palestra não é construir um muro. Não é mesmo. Então, a gente não, nós que falamos demais, né? A gente não pode imaginar que este seja o serviço completo. Não é. É um treinamento Isso é que nós estamos fazendo. É um treinamento. E eu fico pensando qual será o real aproveitamento desse treinamento que a gente faz. Se você está numa empresa, a empresa escala você fazer um curso, um treinamento, você poderá passar por esse treinamento negligentemente, sem se interessar muito pelo assunto. Você tem, como você disse, tem ciência. Eu tenho ciência, mas a viver isso é realmente... eu concordo com a sua palavra, é perturbador mesmo. Eu estive num centro, ontem, se não me engano, que lá tinha um cartaz escrito assim, mais ou menos assim: as dificuldades na casa espírita é só um treino. É isso, Wellington? Mais ou menos isso? O bem praticado no templo religioso, esse não conta, é treino. Nossa. Não conta. É pior do que eu falei. Mas não conta. Não conta. Olha, nós temos uma irmã muito querida aqui, que é a Suzana. E ela está endereçando ao coração de vocês uma pergunta muito interessante, que eu penso que isso seja motivo de perturbação de tantas almas queridas. Suzana, obrigado, irmã, por compartilhar isso com a gente. Edgar, que profundo sua colocação sobre a aceitação, que para mim está sendo muito difícil. Trabalhar a partida da minha mãe, porque ainda não consegui aceitar. Por que ainda temos tanta resistência? Eu acho que é porque a gente não se prepara para essas situações. Por exemplo, se falarem para mim que eu vou ter que correr 10 quarteirões agora, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não me preparei. Então, me diga, quando foi na vida que a gente considerou seriamente que nós íamos nos separar dos corações queridos, nos separar momentaneamente? Quando foi? Então, o que acontece? A gente cria dentro de nós uma certeza de que a gente vai ficar para sempre com alguém muito querido. É uma certeza ilusória, mas é um desejo tão grande por conta de inseguranças, por conta de incompreensão de uma série de coisas, bem, enfim, que a gente cria uma força dentro de nós, e eu quero usar a palavra força, porque essa força vai ser a resistência a aceitar a realidade. Então, a gente fala assim, mas eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Esse é o problema. Então,
Porque a gente não pode esquecer que a mente, como diz André Luiz, está na base de tudo. Então, se eu crio na minha mente uma situação de que eu vou estar junto de um coração querido e não concebo uma separação, nunca, nunca, eu não crio dentro de mim, eu não ambiento dentro de mim uma possibilidade dessa separação. E aí, quando acontece a realidade não encaixa. Você quer colocá-la dentro de você e não cabe. Não cabe. E isso dói demais, porque a realidade, ela tem o peso de uma montanha. Ela pressiona você de um jeito que você não tem escapatória. E aí dói muito. Por quê? Porque não cabe em mim o que está acontecendo. E aí nós temos que fazer o trabalho de anos, às vezes em dias. E dói demais isso. Então, se eu for criando esse espaço, que é conceber a possibilidade, entender que isso vai acontecer. Porque, gente, convenhamos, nós vamos nos separar fisicamente de todos os nossos entes queridos. Ou eles desencarnam antes, ou eu desencarno antes. Ponto! É mais fácil aceitar isso em teoria antes que aconteça. E eu acho extremamente válido que a gente já olha a nossa vida e fala assim, não vai ter mais ninguém aqui do meu lado. Estes, né? Não vão ter estes, vão ter outros. Tudo bem? Não. Vou me acostumar? E só para fechar. Se você se aproximar repentinamente de um matadouro, talvez você não suporte. Mas se você se aproximar de leve, aos poucos, bem devagar, um pouquinho por dia, logo você consegue trabalhar lá sem sentir nada. É disso que eu estou falando. Da gente se habituar. Para isso, a gente precisa se esforçar. Querer aprender. Excelente, Edgar. Excelente você trazer palavras tão consoladoras desse exercício de acostumar-se com a situação e pensar antes. A teoria é muito válida nesse caso. Nesse caso, a teoria vem primeiro, realmente. A gente pensar, repensar, aceitar que isso vai acontecer inevitavelmente. O Edgar foi muito feliz ao dizer, ou vamos nós antes, ou a pessoa vai antes. Todos nós vamos nos separar fisicamente, não podemos reter, não tem como reter. Quando desencarna alguém, a pessoa já cumpriu o seu pedaço, a sua tarefa. E as tarefas são diferentes, o tempo não é o mesmo, né? Então não tem como segurar realmente isso. Parabéns, Edgar, você foi muito feliz. Obrigado. E detalhe, viu? Separar fisicamente, eu acho que a gente se separa fisicamente para aprender que quem ama nunca está separado. É para aprender. Deus não dá ponto sem nó, né, gente? Não dá ponto sem nó. Ô, Quincas, o que você acha de Deus não dá ponto sem nó, hein, Quincas? Tá parecendo coisa de mineiro. Super! É interessante demais. Quando a gente entender realmente a justiça de Deus, vai ser bem mais fácil, né? Bem mais fácil. A gente está bem distante de entender a grandeza e a sabedoria divina, mas estamos muito distantes disso. Deus age com bondade, com justiça e com sabedoria, né? Então, se a gente passar a pensar nisso, a gente vai adquirir essa paciência que o Emmanuel fala aí, né? Entender que Deus age com justiça, com bondade, não é uma justiça que castiga, não, de jeito nenhum. Bondade, justiça e sabedoria, quer dizer, sabe o que faz. No momento certo, com todos nós. Estamos em boas mãos, né, Orson? Nossa, isso que é melhor, né? Estamos em boas mãos. Em boas mãos, em ótimas mãos. Wellington, você está encarregado por Deus de fazer um novo encontro Edgar e Orson. Que delícia. Tá? Edgar é um amigo muito querido, viu, Quincas? Nós estamos sempre juntos, sempre que podemos. Digo mesmo, o Orson me ajudou em momentos importantíssimos, devo muito a ele. Então nós todos somos devedores do Orson. Somos. O Edson, o microfone está desligado. E talvez eu, de todos, seja o mais devedor, porque se não fosse o Orson, ninguém estava dizendo que eu sou avô do Rafinha.
O Edgar sabe dessa história ou não? Sabe? Eu falei ao vivo, Edgar, é seu neto? Não, é meu filho. Rapaz, um homem de 55 anos, que coragem, rapaz. Você vê? Que coragem. Eu com 55 já era avô. E Simão aprovou isso aí. Falou, O Simão e mais gente aí também, ó. Mais gente. Orson, mas deixa eu te contar. Há uns 15 dias eu fui comprar fraldinhas pro Rafinha no supermercado, né? Aí tava eu sozinho. Aí na hora que eu fui passar no caixa, a mocinha do caixa levando fraldinha pro seu netinho. Tá vendo, Edson? Não é só eu. Não é só eu. Ô, Quincas, essa observação sobre o Wellington já ser avô, isso a gente pode tirar uma conclusão disso, né? Não dá para tirar uma conclusão disso? Qual? Não sei. Sabe, né? Sabe. Você viu? O Laurence fez uma observação aí. Falou, agora eu sei por que me acordaram de manhãzinha. Foi para ouvir o Edgar, olha aí. Que ó. isso, meu Deus do céu. Que coisa boa, né? Não, o Edgar é um brilho nosso aqui. Por isso, vocês tomem cuidado que eu sou guardião do Edgar aqui na região. Aqui no WhatsApp, nós temos o nosso querido Roberto também. O Roberto está dizendo assim, sensacional, estou adorando as reflexões sobre a paciência. Bom demais. Um beijo, Roberto. Um beijo. Essa lição aqui ela é muito valiosa, né? Quando o Quincas deu para a gente, cada parágrafo aí demanda para nós muitos ensinamentos. Quando ele diz aqui no terceiro item, levanta-te cada manhã, muitas vezes, com as lutas da véspera. E como isso é comum, né? E antes que te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensíveis. Isso aqui cabe para todos, em toda parte. Nós vemos as dificuldades de relacionamento. Às vezes são duas pessoas que moram juntas apenas, às vezes é apenas o casal. E as dificuldades da véspera persistem no dia seguinte, né? Quando precisa ter paciência mesmo um com os outros, né? Ontem à noite, Edgar, eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo sobre meu livro sobre as alfinetadas, né? E eu estou vivendo uma situação muito engraçada, porque quando me apresenta, então fala, você é casado com Neuza Marana há 42 anos. Aí um dia me perguntaram ao vivo, mas como é que você conseguiu ficar casado tanto tempo assim, né? 42. E o Quincas é mais especialista do que eu, porque o Quincas já passou disso, né? Aí eu falei, olha, eu e Neuza adotamos um critério que não foi combinado, foi acontecendo naturalmente. Quando um está irritado, o outro silencia e vice-versa. E excelente. Isso deu certo a vida inteira. A gente não desarmoniza, porque quando um fala demais, o outro fica quieto. E do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho citado isso porque o pessoal se surpreende. Mas como é que você aguentou ficar 42 anos casado? Agora, o Quincas, então, que já passou de 80 anos de casado, rapaz, ele tem um segredo para contar. Olha, Orson. Eu diria que para que um casamento dure, é preciso que haja educação. A educação de ouvir, a educação de saber falar. É tão bom. E quando eu estou fora, pode ser até dentro da minha cidade, eu tenho pressa de voltar para casa para ver Lenísia, porque eu adoro vê-la. Eu também, viu, Quincas? Neuza, para mim, é meu refrigério, minha doçura aqui. É uma coisa muito boa. O casamento é uma experiência muito linda, eu considero. Você vê como são as coisas, né? Já a dona Lenísia já não tem a mesma pressa. Ele podia ficar mais um pouco, né? Podia demorar mais para chegar. Vocês me fizeram lembrar de um amigo. Ele ficou dias preparando para dizer para a esposa que ia fazer uma pescada
no Mato Grosso. Aí, num determinado momento que ele agradou, tal, ele falou: bem, eu estou querendo ir fazer uma pescada no Mato Grosso. Quantos dias? 2 dias. Não vai não. Se fosse uma semana por dia. Perfeito. Ô, gente, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, mas é de coração partido. O mesmo sentimento que vai nos invadir aqui no momento da despedida temporária, momentânea do Edgar, viu, Orson? Nós já vamos marcar a volta. Ô, Orson, e o Lauro está dizendo aí, ó, na próxima vez que nós encontrarmos, que ele esteja junto, ó. Me põe numa dessas. Tá feito o compromisso, meu irmão. Tá feito o compromisso. Vai ser um encontro ou um reencontro muito Wellington, eu sou uma pessoa que estou exercitando aqui, como disse o Edgar, a paciência, que foi o tema de hoje, né? Então eu vou ter paciência com você de não querer o desconto dos 10 minutos que eu perdi para entrar aqui, viu? Vou ter paciência. Ei, Orson. Esse Orson nos dá a lição, viu? Wellington, Oi. nós temos a prece final, né? Que faz todos os dias pedindo a purificação da água. Qual dos paulistas que vai fazer? Olha, Quincas, nós vamos deixar para eles escolherem aí. Para eles escolherem. Eu acho que tem que ser o Orson, porque fazer a prece é um carinho que a gente faz para a gente e para todos. E como ele chegou 10 minutos depois, eu acho que... É uma forma de redenção, né? Sim, sim. Quem sabe ele nos perdoa. Antes dessa prece, olha, gente, nós temos a certeza absoluta de uma condução espiritual para essas atividades que Jesus nos permitiu situar ao lado desse mestre aqui que nos carrega. Não temos dúvida da condução espiritual. Que esses amigos espirituais possam, nesse momento, envolver você, Edgar, você, Orson, e as suas famílias, por nos permitir chegar tão pertinho de vocês, desse tanto. O Orson ainda está virtualmente, por enquanto. O Edgar, essa semana, nós criamos ainda mais proximidade e estamos, assim, todo mundo certos de se tratar de um reencontro. E esperamos que o mesmo ocorra dentro em breve com você, Orson, que a gente possa receber você, a nossa querida Neuza, vocês possam vir, falar, conversar, rir, cantar. Cantar, sabe? Vai ser um... E quem sabe a gente não arrasta o Edgar também nesse dia. Eu não queria arriscar isso, mas você já pensou, eu e o Edgar juntos? Que alegria se pudéssemos concretizar isso presencialmente. Isso seria um prêmio para a minha existência. Seria maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Já vamos pensar nisso. Já vamos pensar. Sim. Vamos pensar. Planejando tudo dá certo, gente. E se fosse em abril para nós comemorar os 90 anos da nossa casa, hein? Olha aí. Abril é muito possível. Só que daqui até abril tem muita água para rodar. Dá para vir umas 3, 4 vezes ainda. Edgar, a gente não dá conta, né? Porque a gente faz amigo em toda parte. Meu Deus do céu, é um drama isso, porque a gente faz amigo em toda parte, né? E aí a gente não consegue dar conta de atender. Tem lugares que a gente vai e vai passando o tempo. Vamos marcar aí. Mas, Orson, não sei se você sabe, mas essa é a primeira vez que eu saio da região. Eu fiquei admirado de você estar aí. Eu não sabia que você também. estava... Porque fiquei admirado. É de causar admiração, porque o Edgar não é fácil a agenda dele. A gente compreende essa dificuldade de agenda. Eu que também organizo, eu que também viajo, eu sei o quanto é difícil conciliar a agenda, mas muito difícil.
E o Edgar estar aí, eu fiquei feliz já de cara quando eu soube que ele estava presencialmente. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Vocês se merecem. Que coisa linda. Que bom. Vocês Obrigado. se merecem. A bondade espontânea, o carinho espontâneos que aí estão. Muito obrigado. À vontade, Orson. Então eu quero agradecer a vocês todos por essa dádiva desta manhã. Eu quero comentar aqui o que disse a Luísa. Isso funciona mesmo, ela se refere à minha observação sobre a paciência no casamento, né, Orson? Educação, que o Wellington, que o nosso Quincas falou, né? Educação é tudo. Olha que bonito, meu esposo e eu estamos casados há 53 anos e cada vez mais unidos. Verdadeiro exercício de paciência mútua, é verdade. Porque todos somos criaturas imperfeitas, todos temos dificuldades, né? Mas, Quincas, há quantos anos você está casado? Revela isso para nós, porque afinal de contas você não falou. 56 anos. Olha só, é bastante, né, Quincas? Não é 56, não, são 54 anos juntos. Dá para aprender muito, né? Muito. O Quincas, eu fiz uma conta rapidinho aqui. Você casou aos 49? Não, eu casei aos 29. Que coisa boa, né? Muito bem. Então, nós convidamos a todos os amigos a buscarmos a sintonia com este mestre de amor que nos envolve tão carinhosamente por toda parte, sempre presente, que nós podemos buscar a qualquer instante, dada a sua grandeza, sua bondade, sua presença. Ó Jesus, nós ainda somos teóricos, nós ainda temos muito que aprender, temos que exercitar, é o fazer, como tão bem situou o nosso Edgar. Mas apesar ainda da nossa falta de experiência, por ainda não conseguir viver plenamente aquilo que teoricamente estamos com bastante acúmulo de informação, nós te buscamos com o coração cheio de alegria e de gratidão. Nós tínhamos sempre o hábito de dizer: Jesus, venha ao nosso encontro, venha ao nosso socorro, venha nos amparar. Mas vamos mudar a frase. Jesus, eu quero ir ao teu encontro. Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero dar os meus passos na sua direção para, como disse o Edgar no exemplo do matadouro, ir me acostumando com a tua grandeza e gradativamente ir sentindo este amor espontâneo que o Senhor nos transmite. Porque gradativamente experimentando este amor, nós vamos assimilá-lo e incorporá-lo a nós mesmos. Nestes relacionamentos conturbados da atualidade, nós podemos ser aquela luz, aquela serenidade onde haja turbulência. Aquela paciência, como nos sugere Emmanuel na sua preciosa mensagem, para que a fraternidade seja o selo das nossas relações. Muito obrigado, Senhor, por esse instante, por este momento de vibrações tão agradáveis, tão elevadas, permutadas aqui com esses amigos tão queridos, inclusive esses que estão no chat, que nos acompanham. Estamos todos permutando vibrações de alegria e de gratidão. Nós temos aí o sábado, o domingo, a semana que se inicia. Senhor, ampara-nos. Nós aqui estamos desejando estar contigo de verdade, exercitando este legado de amor que nos trouxe. Paz aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana a todos, gente. Muita luz, gente. Muito luz. obrigado. Um abraço Obrigado. a todos. Obrigado. Você acompanhou o programa Palavras de Esperança, um programa de paz e calma para sua alma. Porque não importa se a esperança é a última que morre, mas ela tem que ser a primeira que nasce.
O programa Palavras de Esperança agradece aos parceiros Bazar e Mercearia Alves, dos amigos Nilva e Edmilson, 34 3281 3649. Casa do Fatiado, fazendo parte da mesa de sua família, 34 3281 4828. Casa Rural, Lojão Agropecuário e Veterinário, 34 3281 2114 e 99979 2986. Disque Gás Nossa Senhora Aparecida, revenda de gás, aluguel de mesas, freezers e tendas, 34 3281 6338 e 3281 2878. Inbox Bijuterias e Acessórios, lojas 1 e 2, 34 99203 2098.